Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo. Hoje, vamos estudar o plexo frontal. Estamos estudando os chakras e plexos. Hoje, nós vamos estudar o frontal. Então, diz o seguinte: o foco da apresentação dos plexos é no nível do reino nominal, pois as manifestações das energias destes plexos nos reinos mineral, vegetal e animal estão referidas no capítulo Humanidade. O plexo frontal corresponde ao Loka Vayu, ou Svaloka. É alimentado pelo éter Vayu, emite suas energias aos órgãos da cabeça em seus aspectos sensibilidade, imaginação e táctil. É considerado como espiritual. As formas contidas no éter Vayu, que foram selecionadas pelo espírito, constituem o centro emissor e receptor dos pensamentos e energias mentais. Promove a expansão das concepções imaginárias das formas dos desejos, dos prazeres e sensações e restabelece a imagem da forma da necessidade ou vontade. Está intimamente ligado ao chakra coronário. O homem só se torna responsável pelos seus atos quando faz manifestar as energias imaginárias. É nele que as energias imaginárias vibram, induzidas pelas energias pensantes chegadas, produzindo a energia criadora que restabelece na matéria imaginária a forma ou imagem em estado de vibração que a energia pensante traz, criando um molde. Permite que a energia pensante, que entra em sintonia com o intelecto, manifeste a consciência, fazendo a ligação com a energia imaginária, com a energia imaginária, produz a vontade, esta que determina a forma do desejo. Permite também a produção da energia vital, através do movimento da energia pensante, cuja energia faz o molde vibrar, gerando uma aura em torno do homem. Aura esta que serve de canal para que a matéria astral ali existente seja sugada para o molde. Ele exerce grande influência sobre os demais plexos. Relaciona-se materialmente com o córtex cerebral, emitindo sua energia no aspecto sensitivo aos órgãos da cabeça e todo o organismo humano. Emite também suas vibrações sobre o plexo lombar, quando o corpo necessita fazer algum movimento ou reflexo nos membros superiores e ou inferiores. Ele faz essa emissão com a forma ou imagem em estado de vibração do movimento ou reflexo. Trabalha em movimentos sincrônicos e de sintonia com o chakra coronário, do qual recolhe os estímulos mentais, transmitindo impulsos e anseios, ordens e sugestões aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo por que se expressa. Comanda, através da hipófise, todo o sistema glandular interno, com exceção do timo, tireoide e paratireoide. Administra todo o sistema nervoso. O chakra coronário fornece as energias e ele a administra. Pela manifestação da energia sensitiva, é responsável pelo funcionamento dos centros da inteligência, que é um aspecto do éter prana, no córtex cerebral. Comanda os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar, e todo o funcionamento do organismo. Ele e o chakra coronário estão ligados aos centros encefálicos, enquanto os demais estão ligados aos sistemas do corpo.
É através dele que o ser humano, segundo a sua vontade, irradia calma, alívio, equilíbrio, conforto, etc., a quem esteja necessitando, bastando usar a força do pensamento. Advém dele os poderes mentais, pois é a mente que determina o funcionamento mais ou menos equilibrado destes centros de força, e são eles que dão condições para que a alma desempenhe as suas várias funções. Para o movimento ou o reflexo no homem, ele vibra sobre o plexo lombar, emitindo suas energias nos membros superiores e ou inferiores, com a forma ou imagem em estado de vibração do movimento ou do reflexo que deseja que seja realizado. Tá aí. São essas as funções do plexo frontal. Então, nós vemos assim, né, o foco da apresentação, ele está dizendo, né, que a gente vai estudar aqui os plexos no ser humano, né, porque já estudamos no reino mineral, vegetal, animal, tal, tá certo? Aliás, ainda nem estudamos, né? Vamos estudar porque eu dei uma parada, né? A gente estudou o reino mineral e demos uma parada, né, para estudar os plexos, para depois a gente estudar esses mesmos plexos nos reinos vegetal, animal e agora nominal, tá certo? Então, ele diz assim, o plexo frontal corresponde ao loca vayu, ou Svarloka, né? Então, nós vamos ver aqui, eu vou colocar logo para a gente antecipar. O plexo, ele aqui, é o azulzinho, tá? É o azulzinho aqui. A gente está estudando esse aqui, né? Porque esse aqui é com o espírito, é o espírito que comanda ele, né? Ele só evolui quando o espírito, sabendo a necessidade do corpo físico, o espírito se antecipa à necessidade e envia em forma de vibração o que a necessidade está, né, vai se manifestar ainda, né? E então é nesse ponto, quando ele envia as vibrações, que a alma analisa e desperta, acelera as vibrações dela no plexo ou plexos determinados, ou chakras determinados, né? Aqueles que vão atuar atendendo à necessidade do corpo físico, né? Então, nós estamos estudando ele, o plexo frontal e o chakra, né, coronário. Eles têm uma ligação e vimos também, né, que ele tem atuação direta sobre os outros centros de força, né? Esse, né? Além dele, ele trabalha com um acordo com esse aqui, e esse aqui emite as energias para ele e ele distribui, tá certo? É isso que nós vamos ver. Então, aí eu quero ver com vocês também, né, onde quem é cada um desses centros de força, né, quando a gente colocou os locas, né? Então, vamos ver assim. É bom a gente ir relembrando, né? Porque a gente não tem a imagem assim ainda na mente, né? Aí a gente vai colocando aqui para a gente lembrar, tá vendo? Então aqui, ó, essas energias, né, os éteres e a energia cinética e quântica, foram se expandindo, né, criando a natureza, né, se desdobrando até o plano astral. O movimento de Deus expandiu essas energias até o plano astral. O plano astral parou, tá certo? Então, assim, o espírito chegou no plano astral e tirou as formas que ele queria descer até aqui, que é o ápice, e criou o plexo epigástrico, ou sistema digestivo. Pegou descer até aqui e tirou as formas de um sistema circulatório, né? Ou do cardíaco. Chegou aqui e tirou as vibrações, e são essas que nós estamos estudando, né? Chegou aqui, né, tirou as formas, né, do sistema nervoso central periférico, e nós vamos estudar
toda a atuação dele, o mecanismo, como ele funciona. E aqui é a mesma coisa, ele tirou as formas, né, de um sistema respiratório, né, o prana, tá certo? Então ele criou aqui o plexo braquial, o plexo coronário, o frontal, o cardíaco e o digestivo. Perfeito? Vamos ver. Então, nós vamos estudar isso. Então, ele está dizendo assim: ó, o plexo frontal corresponde ao Loha Vayu, né, que é o azul. A energia é essa, né, é alimentado pelo éter Vayu. O plexo frontal emite as suas energias aos órgãos da cabeça, em seus aspectos sensibilidade, imaginação e tátil. Né? Então, nós vemos, essa energia sensitiva, da sensibilidade, ele é manifestada em todo o organismo, todas as células, elas estão lá. Né? Porque é através dela que as outras energias se movimentam. Né? A energia sensitiva é que permite que né, todas as outras energias se manifestem no organismo. A gente vai estudar isso quando estudar os cinco centros de força, né, o sistema digestivo, né, o sistema respiratório, o sistema da visão, o sistema da audição, né, todos esses sistemas, né, os seis, né, como a gente chama, né, os cinco sentidos. Nós vamos estudar e ver que cada um deles tem na base uma energia, né, e tem as outras, né, trabalhando também juntas, né? Porque uma só energia não faz nada. Ela trabalha, ela comanda aquela ação, mas com a ajuda das outras, né, que estão ali envolvidas com aquela ação, tá certo? Então, essas formas a gente já estudou bastante, né? As formas que está em Deus, né? Ele distribuiu com os cinco éteres as formas dele, né? E aí também a gente fez aquela pergunta, né? Que vocês fizeram a mim, né? Imaginária. Ô Gilberto, e como é que surgem as energias no universo? De onde vêm essas energias? E a gente aí explicou, lembra? Que é através do movimento de cada éter. O movimento do Etervayu criou as energias dele. Criou, não, já manifestou essas energias que ele já trazia. O movimento apenas manifestou. Certo? Então, essas energias são os sentimentos de Deus. Tudo é Deus. Né? Então, Deus e tudo é amor. Tá certo? Tudo é amor. Tudo é luz. Agora, este amor em, né, variadas vibrações. Né? Então, ele se manifesta com sentimentos diferentes. Tá certo? Então, o Vayu tem suas energias, o Prana tem suas energias, o Apas tem suas energias, o Prithvi tem suas energias e o Tejas tem suas energias, certo? Então, ele diz assim, as formas contidas no Éter Vayu, e vamos dizer também, e as energias, que foram selecionadas pelo Espírito, né? Quando vê essas formas, vieram também as energias que o Espírito selecionou, constitui o centro emissor e receptor dos pensamentos e energias mentais. Então, todo pensamento que chega para a gente chega no plexo frontal, tá certo? Todo pensamento que chega para a gente chega no plexo frontal, né? Então, veja bem, vamos mostrar ele aqui para a gente ficar. Os pensamentos que chegam para a gente chegam no plexo frontal, tá certo? O azulzinho aqui, entre as sobrancelhas, tá? Todo pensamento que a gente emite sai por aqui.
Tudo que entra sai por aqui, tudo que sai por aqui. Entra por aqui, sai por aqui. Está entendendo? Tudo, tudo, tudo. Tá? Então, a função dele é essa. Então, que foram selecionadas pelo Espírito, constitui o centro emissor e receptor dos pensamentos e energias mentais. O que ele faz mais? Ele promove a expansão das concepções imaginárias das formas, dos desejos e dos prazeres, sensações, e restabelece a imagem da forma da necessidade ou vontade. Né? Então, vamos ver aqui. Tudo que chega a ele, aqui é a câmara mental. Né? A câmara mental. Então, aqui a câmara mental, ela é plena de energia imaginária e matéria imaginária. Tá certo? Lembra que a gente falou da matéria do pensamento, da inteligência? Lembra? Da consciência? Lembra? Certo? Essas matérias é que vão trabalhar. Então, um pensamento que chega, ele chega em vibração. Né? A gente já viu lá quando manifestou a necessidade do absoluto, né? Necessidade da vida, essa necessidade emitiu a forma. Veja que isso é uma lei. Em todo o universo, essa lei se manifesta assim. Em nós, essa lei se manifesta assim. Tá certo? Então, a necessidade emitiu a forma, né? Que é a vontade. A nossa vontade é essa forma. E essa vontade, né, criou o pensamento. Não, pensamento é vibração, tá certo? Pensamento é vibração. O universo todo é de duas leis: lei do movimento, lei da vibração. Então, a vontade criou a vibração, ou seja, criou o pensamento. Ou seja, a vontade transformou a forma em vibração, decompôs a forma em vibração. E o plexo frontal é que emite para o universo em vibração, tá certo? Tudo diz, essas comunicações todas no universo, entre a gente, todo pensamento nosso está andando aí pelo universo afora, tá certo? Então, isso quando a gente criou. Imagine, quando a gente falou na aula passada sobre a câmera da televisão, né? Que ela pega a forma, que ela está captando ali a forma das pessoas, o que seja, e transforma em vibração. E aí vai para a antena, transmite, né? Por aí. A televisão da gente pega essas vibrações. Então, a nossa mente pega essas vibrações, né? E chega na câmara mental, essas vibrações, a forma que ela traz é refeita pela matéria imaginária. As vibrações vão chegando como se você estivesse colocando pontinhos para formar uma imagem, está entendendo? Vai colocando pontinhos na energia imaginária, na matéria imaginária, criando a forma, refazendo a forma. Então, o que é que acontece? Quando a mente emite um pensamento, ela emite em vibração. Quando esse pensamento chega, ela transforma essa vibração na forma. A gente recebe a forma, transforma em vibração e transmite para o universo. Quando a gente recebe a vibração e refaz a vibração, né, refazendo a forma. Tá certo? Tá entendendo assim? Esse é o plexo frontal, né, que faz. Né? Então, emite as energias para os órgãos da cabeça. As formas contidas nele, né, que foram selecionadas pelo espírito, né, constituem o centro emissor e receptor dos pensamentos mentais. Olha aí, pensamento é vibração. Ele não está falando em forma, né, em forma, não, ele está falando em pensamento. Então, quando ele fala em pensamento, é vibração. Quando ele fala em energia, é vibração.
Os pensamentos existem em vibração, só existem em vibração, só existem em vibração. As energias só existem em vibração, porque o universo tudo é vibração, né? O que ele faz mais promove a expansão das concepções imaginárias, né? Então a gente está vendo aí, quando o pensamento chega, né, a vibração chega, ele reconstitui, né? E através da nossa imaginação, né, a gente viaja o universo, né? Tá certo? Da energia imaginária, né? A matéria imaginária reconstitui a forma. A energia imaginária expande as nossas concepções, né? Das formas, né? Promove a expansão das concepções imaginárias de quem? Das formas, dos desejos, dos prazeres, das sensações, das preocupações, né? De tudo. Tudo que a gente pensa, né? A necessidade já emitiu a forma daquilo que a gente vai pensar, a gente ainda não sabe, que a necessidade já emitiu aquela forma, né? Aí essa forma é transformada pela vontade em vibração, que é o pensamento, ele caminha aí pelo universo afora, e quando a gente recebe, entra essas vibrações, entra pelo plexo frontal, vai à câmara mental, e lá a matéria imaginária restabelece a forma, a imagem da forma que a necessidade emitiu, foi a vontade. A vontade transformou essa forma em vibração. A necessidade, a forma é vontade. E é ela que transforma em vibração, criando o pensamento. Pensamento é vibração. Quando você pega uma forma e decompõe ela em vibração, você está criando um pensamento. Está entendendo? Pensamento é vibração. Pensamento é vibração. Ele, né, está intimamente ligado ao coronário. O homem só é responsável pelos seus atos quando faz manifestar as energias imaginárias, ou quando ele transforma as vibrações do pensamento chegado em imagem. Aí é dele agora, tá certo? É no chakra, é no plexo frontal que as energias imaginárias vibram, induzido pela energia pensante. Aí vem a coisa, né? O pensamento. Esse pensamento, veja bem, ele traz, quando ele vibra, ó, vamos supor que aqui, ó, essa linha, né, energias imaginárias, vamos supor que seja uma linha imaginária. Então, o que é vibração? Vibração é isso aqui, ó, certo? Agora, tem várias formas de vibração. Tem essa assim, que é senoidal, tem aquela que chama dente de serra, né? Que é assim, dente de serra. Tem as vibrações quadradas, tá? Assim, tem N vibrações, tá certo? Então, quando ele chega, né, na mente da gente, aí aqui não é energia imaginária, é a matéria imaginária, elas vibram induzido pelas energias pensantes chegadas. Agora, veja bem, quando eu disse assim, olha, o pensamento é assim, né? Aqui é uma linha zero, zero, né? Então, tá aqui, essa energia ela sobe, depois desce, vem para cá para baixo, depois sobe. Aí veja bem, isso é o pensamento. Agora, quem é que faz essa energia subir e descer? Quem é que faz? Energia potencial, certo? Agora, perdão. Quem faz essa energia se movimentar é a energia cinética, né? Que foi criada lá na esfera rarefeita. Ela está atuando agora aqui, certo? Então, ela faz as energias caminharem. E quem faz a energia sair do plano de repouso, a definição de energia potencial é assim. É a energia que você coloca num corpo
que está no ponto de repouso e ele se afasta. Quanto mais energia potencial você coloca, mais ele se afasta do plano de repouso. Energia fraca, potencial fraca, que é a vontade, né? Vontade fraca, vontade mais forte, vontade mais forte, vontade mais forte. Tá entendendo? Quanto maior for a força da vontade ou energia potencial, mais ampla é essa vibração. E quanto mais alta, é mais ampla. Tá entendendo? Então, o pensamento traz a energia cinética, a energia potencial, a energia vital, a energia criadora. Tudo está envolvido no pensamento. Né? É nele que as energias imaginárias vibram. Quando elas vibram é porque pela energia cinética e potencial, né? Induzida pelas energias pensantes que ela traz, chegada, né? Produzindo a energia criadora, já traz nela. Quer dizer, quem transforma as vibrações chegadas na forma que foi decomposta lá na emissão. Está entendendo assim? Que restabelece na matéria imaginária a forma ou imagem em estado de vibração. Chegou em estado de vibração, ela recompõe, coloca como a forma. Tá certo? Que a energia pensante traz. Ora, a energia pensante criando molde, tá vendo? Ora, a energia pensante, né? Assim, aí vamos dar uma paradinha aqui para a gente explicar o que é energia pensante. Né? A gente vai estudar isso quando estudar o pensamento. Mas eu vou colocar agora para a gente não ficar perdido. Né? Olha, existe no universo as energias, eu vou citar só as duas, né? Para a gente poder entender. Duas energias que são aspectos do prana, do éter prana. Então, é a energia da inteligência, veja bem, a energia da inteligência e a energia do pensamento, percebe? Da inteligência, do pensamento. São energias que estão vibrando, né, na sua frequência no universo, né, dependendo da distância que está do centro, determinada frequência. Né? Quando chega na mente, né, que a vontade transforma a forma em vibração e que joga para o, né, universo. Quem recepciona, ó, o centro, o frontal é que é o receptor das energias, ou dos pensamentos. Quando ele chega, quem é que recepciona todos os pensamentos que chegam? A energia da inteligência, tá certo? Quando a vibração dela, da energia da inteligência, que é constante, quando essa energia, né, do pensamento chega, altera a vibração da energia da inteligência, soma-se a energia da inteligência. Então, se a energia da inteligência é 100, a vibração que chegou é 50, então ele coloca a vibração da a energia da inteligência, recepciona essas 50 vibrações e altera a sua velocidade. Passa a ser, esse pequeno espaço aqui, passa a ser 150 vibrações. Tá certo? Agora, essas 150 vibrações é energia inteligente, porque é a energia da inteligência carregando uma forma, um pensamento. Então, é energia inteligente. Essa energia inteligente leva, né, para a energia do pensamento em nós. Né? A gente vai ver isso. Quando a energia inteligente chega, ela solta as 50 vibrações e a energia do pensamento faz a mesma coisa. Aceita e soma-se a ela. Aí ela passa a ser de energia do pensamento para energia pensante, tá certo? E inteligente, porque quem trouxe foi a inteligência, tá certo? Percebe assim? Então é nele que as energias imaginárias vibram, induzidas pela energia pensante chegada.
Então, a energia pensante é a transportadora das formas decompostas em vibrações. A energia pensante vamos colocar assim, a energia do pensamento é um caminhão, né? Vamos colocar assim. Aí chega uma carga para ele, que é uma forma decomposta. Aí ele é carregado, né? O caminhão é carregado. Então o caminhão ficou como energia pensante. Quer dizer, o caminhão carregado com uma forma decomposta. Tá entendendo? Esse caminhão vai levar para, né, para o intelecto lá. A gente deu uma palhinha na lição passada, mas a gente vai estudar esse detalhe com o pensamento. Então, a matéria imaginária recompõe a forma, tá certo? Então, tudo que chega é assim. A, a, o pensamento, né, quando chega na matéria imaginária, esse pensamento tem a energia criadora, essa energia pensante, né? Tem a energia criadora, tem a energia vital, né? Tem, né, que a forma decomposta, né? Que a matéria imaginária né, recompõe, né? Pega as vibrações e faz com que elas volte à forma da necessidade, né? A imagem da necessidade. Que é a energia pensante traz o molde, né? Aí, criando o molde, a energia imaginária recompõe, pega as vibrações e recompõe o molde. Tá certo? Vamos ver. Olha, permite que a energia pensante, que é a energia do pensamento com a forma decomposta, que entra em sintonia com o intelecto, ou seja, a câmara mental, ou, perdão, a vibração única, que é no chakra coronário, né? Manifesta a consciência. Então, quando a gente estudou consciência, foi isso? A consciência é a vibração única, é o que é de mais importante, porque é quem representa o ser humano desde o mineral inferior até a atualidade, tá certo? E por que consciência? Porque a energia que chega a ele é a energia inconsciente, que era inconsciente, que fez um trabalho, né? Adquiriu a consciência desse trabalho realizado. Então, saiu de inconsciente para a energia consciente do trabalho que realizou. E se agrega a vibração única, ou, se você quiser chamar, como a gente já falou isso, se não quiser chamar vibração única, chame de energia única, consciente única, energia consciente única, né? Você se lembra quando a gente disse a energia da inteligência, que ela aceita a vibração da energia do pensamento, do pensamento chegou, que fica a energia inteligente? Lembra que a mesma coisa aconteceu com a energia do pensamento, que quando recebeu a vibração, que aumentou a sua vibração, passou a ser energia pensante? A mesma coisa, é a mesma lei. A energia consciente é a energia que chegou, né? A energia consciente que chegou, tá certo? Se somou a essa, né, energia consciente única, tá certo? Percebe assim? Estão entendendo? Né? Entenderam? Então ela vai para quando entra em sintonia com o intelecto, quer dizer, a energia consciente única ou vibração única, né? Manifeste a consciência, ou seja, vai ampliando a consciência, vai aumentando, né, a clareza da sua consciência e se aproximando de Deus, fazendo a ligação com a energia imaginária, produzindo a vontade, né? A energia imaginária que produz a vontade. Esta que determina a forma do desejo, né?
Então, ele permite que a energia pensante, que é a energia do pensamento, carregando, né, a, a forma decomposta, entre em sintonia com o intelecto, que é, né, a nossa vibração única, ou energia consciente única, manifesta a consciência, fazendo a ligação com a energia imaginária, né, produz a vontade. A energia imaginária cai na mente, né? Tá certo? Tem a energia imaginária e tem a energia, que determina a forma do desejo. Estão percebendo assim? Né? Ele também permite também a produção da energia vital. Ele já traz a energia vital, que a gente falou, né? É a energia do movimento, né? A energia cinética é a energia vital. A energia cinética é a energia do movimento, a energia vital é a energia do movimento. Através, né, do movimento da energia pensante, que é o pensamento trazendo na forma do desejo ou do que seja lá, né, em vibração, cuja energia faz o molde vibrar, gerando uma aura em torno do homem. Veja bem, quando ele reconstitui a forma, aí vem a energia vital, né, e faz com que esse molde fique trepidando, tremendo, tá certo? Vibrando. Então, quando ele vibra, veja bem, o que foi que o espírito fez? A lei é a mesma. O que foi que o espírito fez com a forma que ele selecionou? Ele vibrou sobre ela, criando uma energia, né, em torno dessa forma. Essa energia, ela está vibrando, né? Então, ele pega essa energia e reduz novamente a vibração, criando o plexo, né? Então, ele faz a forma vibrar. Essa vibração faz com que crie uma aura, ou seja, essa vibração sai do nosso corpo, fica, né, fora da gente, vibrando em torno da gente, tá certo? Em torno da gente. Criando essa aura. Nossas auras, né, a gente vai, quando estudar a aura, a gente vai ver isso, né? Tem a aura do corpo físico e tem a aura da alma, né? As auras. Então, a gente vai ver que cada órgão da gente, meu fígado, ele está vibrando e está constituindo a minha aura. Um vidente, se meu fígado está, né, com problema, a vibração é menor do que a natural, a normal. Então, a minha aura vai mostrar uma deficiência nessa vibração, na aura, nessa posição que está o fígado. Então, o vidente vê que a aura naquele ponto, né, está diferente das demais. Então, ele vai dizer: olha, você está com problema no fígado, tá certo? Assim, o coração, todos esses. Né? É a mesma coisa, a lei é a mesma, tá certo? Não está falando aqui do pensamento, da forma que chega, e os nossos órgãos também. A nossa aura é a soma da aura de todos os órgãos. A aura dos órgãos é a soma das auras das células. Por aí vai, tá certo? É, então, esta aura entra em contato com as energias que nós estamos inseridos, nós estamos mergulhados no mar de energia. Lembra daquela mensagem do irmão Assura Maia, que ele é membro da equipe do nosso mestre Shabna? Quando ele diz: vive inserido no mar de energia, das quais de todas as vibrações, né? Das mais elevadas vibrações às mais baixas vibrações. Então, qual é a vibração da aura? Ou seja, qual foi a intenção do pensamento quando criou o molde, né? A necessidade? Qual foi a intenção? A intenção de baixa vibração? O molde tem baixa vibração. Intenção de alta vibração? O molde tem alta vibração. A aura tem baixa vibração, se foi de baixa vibração,
Se foi de alta vibração, a aura também tem alta vibração. E ela entra em sintonia com a energia cuja vibração é igual a dela, né? Você sintoniza uma emissora de rádio quando a vibração do seu rádio cria uma vibração que é igual à da emissora de rádio. Ela entra em sintonia. Então, o molde suga a energia de acordo com a intenção, né, da necessidade que criou a forma, né? Se a forma foi de alta vibração, o molde suga essa energia e preenche a forma, preenche o molde com essa energia, né? Ou com a matéria astral, né? No caso, matéria astral. Então, o que é que acontece? Essa matéria astral vai entrar no seu corpo, baixa vibração ou alta vibração, né? Baixa vibração, você vai sofrer as consequências. Está entendendo assim? Isso é o plexo frontal. Ele é cheio de astúcia. Ele exerce grande influência sobre os demais plexos. Por quê? Porque o chakra coronário, com etejas, tem as 5 energias. Ele recebe essas 5 energias e encaminha para o plexo frontal. O plexo frontal tira as energias dele, né? Né? O do Vayu, né? E as outras ele dá. Quais são as energias do plexo braquial? Ele encaminha. Quais são as energias do plexo cardíaco? Ele coloca lá no plexo cardíaco. Quais são as energias do plexo epigástrico? Ele coloca lá no sistema. Né? Tá certo? Ele é que faz isso. O espírito manda as energias, ele joga nos plexos para manter os órgãos, o organismo, né? Funcionando bem, certo? Alimentando ele bem, tá certo? E mantendo as formas, né? Tá certo? Permite assim. Ele é energia no aspecto sensitivo aos órgãos da cabeça e de todo o organismo, já usando aqui a energia sensitiva dele, né? A gente já viu a energia imaginária, a energia sensitiva, né? Emite também suas vibrações, ele, né? Sobre o plexo lombar, quando o corpo necessita fazer algum movimento ou reflexo nos membros superiores ou inferiores. Bom, isso aqui, quando uma célula ou um órgão do nosso corpo está com uma energia deficiente, está precisando de alguma coisa, a necessidade dessa energia emite a forma, tá certo? A forma para mim. Essa forma é decomposta pela vontade, né? É decomposta em vibrações. E quando chega na mente, ele pega essas vibrações. Se, bom, eu quero movimentar o braço direito. Ele pega essa vibração, joga no plexo lombar, né? Olha, quando o corpo necessita fazer algum movimento ou reflexo nos membros superiores ou inferiores, qualquer um deles. Ele pega as vibrações e encaminha para o plexo, né, que a gente tem os membros superiores, a gente tem os nervos costais, né? A gente tem nas palmas da mão os plexos, né, palmares, tem na sola dos pés os plexos plantares. Então ele caminha para lá. Quem é que faz ele encaminhar para lá? Lembrando sempre que é o karma, viu? O karma, tá certo? A gente disse que se não fosse o karma, o universo era um caos, né? A gente enxergando pelo nariz, ouvindo pela boca. Quando dizia assim, dá um chute com o seu pé direito, a gente dá uma cabeçada, por aí. Quando o corpo necessita fazer, tal, 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 tal. Ele faz essa emissão com a forma ou imagem em estado de vibração, ou pensamento, do movimento ou do reflexo. Tem duas coisas, né? Ele pode fazer a energia mecânica, quando é movimento, ou a energia sensitiva, quando é sentimentos, certo? Tudo isso. Ele trabalha em sincronia com o chakra coronário, tá? Do qual recolhe os estímulos mentais, né? Recolhe os estímulos.
transmitindo impulsos e anseios, ordens e sugestões aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo, né, porque se expressa. Ele é que distribui essas energias todas. Se a energia é para movimento, ele pega e bota no plexo, né, lombar. Se é energia, né, do sistema circulatório, ele manda. Enfim, né? Ele comanda também, através da hipófise, todo o sistema glandular interno. Por que ele comanda? Porque ele permite a energia sensitiva dele, está em todo lugar. Né? Não fora ela, as outras energias não caminhavam pelo nosso organismo. Tá certo? É ela que, vamos dizer, é a autoestrada. Né? Aquela estrada onde o cara se manda sem impedimento. Né? Então ele emite, né, com exceção do timo, da tireoide para a tireoide. Né? Essa já é outra energia. Administra todo o sistema nervoso, com o sistema, ele, energia, né, energia sensitiva, aí entra a energia táctil também, né? Quando ele emite, se é movimento, né? O movimento ele emite para o plexo lombar, onde tem a energia táctil nos plexos palmares e plantares. A energia táctil é dele, né? Que cria energia potencial. Né? A gente vai estudar isso no pensamento. Essa energia potencial volta para ele e ele aí manda para o braço, a perna, o dedo, o que seja. Tá certo? Administra o sistema nervoso, o chakra coronário fornece as energias e ele administra, tá vendo? O chakra coronário pega todas as energias, manda para ele e ele distribui com todos os plexos. E os plexos distribuem com com seus órgãos, né, formando o organismo. Estão entendendo assim? Pela manifestação da energia sensitiva, tá vendo? É responsável pelo funcionamento dos centros da inteligência, que é um aspecto do prana, né? A energia inteligente, no córtex cerebral. A energia inteligente, a energia da inteligência. Ó. No centro da inteligência, onde está a energia da inteligência, que ela recebe todos os pensamentos. Chega pelo plexo frontal, manda para o lobo, né, que é a energia principal. Né? Se for a visão, é no occipital. Né? Se é a gustação, é temporal. Olfato temporal, por aí vai. Tá certo? A gente vai estudar isso direitinho. Né? No córtex cerebral. Comanda os 5 sentidos. Tá? Visão, audição, tato, olfato, paladar. E todo o funcionamento do organismo. Ele está em todas. Ele está com a energia imaginária está lá na mente. Né? A energia sensitiva está em todas as células do corpo. A energia táctil está lá nos plexos palmares, plantares, na pele. Né? Ele e o chakra coronário estão ligados aos centros, aos neurônios, né? Enquanto os demais estão ligados aos seus, né, órgãos físicos. Tá certo? Então tudo vem por ele para cá, para esse. Né? Tem uma coisa interessante, viu? Cada neurônio que tem no encéfalo tem uma célula que corresponde a esse neurônio e ele está intimamente ligado. Então, quando o espírito manda qualquer informação, manda para os neurônios e o neurônio encaminha para a célula que ele está ligado, para a célula fazer trabalhar, né? Fazer o que tem que fazer. Energia, alimentação, respiração, água, o que seja. Está entendendo assim? A gente vai estudar isso. Eu só estou colocando no plexo frontal, mas depois a gente vai ver tudo. É através dele que o ser humano, segundo sua vontade, aí vem a coisa, fornecer energia. É através dele que o ser humano, segundo a sua vontade, irradia calma, se a vontade é para emitir, se é para outra coisa, né? É a vontade. O que é vontade? É a forma em vibração, né? Perdão, é a forma.
do que a necessidade criou. Essa forma é que vai fazer essa vontade, a forma é a vontade, a forma é a vontade. E é ela que decompõe a forma em vibração para irradiar, né? Então vai irradiar calma, alívio, equilíbrio, conforto, tal, tal. A quem esteja necessitando bastante usar a força do pensamento. Aí vem aquela, né? A vontade, né? Vontade fraca, né? Aqui é a linha. Vontade fraca, vontade mais forte, vontade mais forte, vontade mais forte, vontade de fortuna, por aí, tá? Assim, tá certo? Aí a vontade é essa, né? O desejo, a coisa, né? Determinada, tá certo? Então, diz assim, através dele, o ser humano, segundo a sua vontade, equilibra, advém dele os poderes mentais, pois é a mente, ele não está ligado na mente com o coronário, é a mente que determina o funcionamento mais ou menos equilibrado desses centros de força. Bom, se o centro de força está desequilibrado, está sem energia, os órgãos deles estão sem energia, na verdade. Como ele está ligado à mente, aos neurônios, e os neurônios estão ligados às células, né? Então fica por aí, é mais ou menos equilibrado deste centro de força. E são eles que dão condições para a alma desempenhar as suas funções. Isso a gente vai estudar, porque quando o espírito, deixa eu ver aqui, quando o espírito sabe que o corpo físico vai necessitar de alguma coisa, o espírito se antecipa e passa para a alma a energia, a vibração que o corpo físico vai precisar e o centro de força. Então a alma, né, ela pega essa vibração, né, analisa, né, chega quando ela analisa isso, ela desperta nela no seu centro correspondente a essa energia que o corpo físico vai precisar. Ela desperta e acelera a vibração dela na velocidade, na vibração, né, no número de vibração, de ciclos, né, que o corpo físico vai necessitar. Estão entendendo? Então, quando o corpo físico precisa alguma coisa, permite que ela evolua. Porque o espírito manda a energia para ela, ela desperta, acelera a vibração dela, naquela vibração, naquela frequência, que o corpo físico vai precisar. Está entendendo? Então ele está dizendo assim, né? Advindo os poderes mentais, né? Pois é a mente que determina o funcionamento mais ou menos equilibrado dos centros de força, e são eles que dão condições, o centro de força do corpo, né? Condições para a alma, que a alma desempenhe as suas funções, ou seja, ela né, acelera a vibração dela, né? Ela evolui quando o corpo físico precisa de alguma coisa, né? Para o movimento, o reflexo no homem, o centro de força ele vibra sobre o plexo lombar, emitindo sua energia nos membros superiores ou inferiores com a forma ou imagem em estado de vibração do movimento ou reflexo que deseja que seja realizado. Percebe assim? Tá bom? Bom, então era isso, né? Era isso que a gente queria estudar hoje. Então, na próxima semana, a gente vai ver o lombar, tá certo? Na sequência, a gente vai ver o lombar. Então, analise direitinho sobre tudo isso e veja que nós somos energias e que são energias emitidas por Deus e que são os sentimentos de Deus, né, que Ele transmitiu como energia. Não é a energia como a energia do pensamento ou energia pensante, não. O sentimento, a energia é sentimento. Aquela vibração é o sentimento de Deus, tá certo? Vamos ter isso em mente e analisa direitinho, né?
e na próxima semana nós vamos a estudar outra. Então, até a próxima quinta-feira, né? Recebam um abraço essênio e fiquem com Deus.